Bom, então hoje aí nós vamos dar continuidade na temática de distribuição de frequências e nós vamos agora para a parte 2 dessa distribuição de frequência. Bom, o que que contempla aí essa parte 2? Nós vamos ver aqui o que nós chamamos de determinação do número de classe. Primeira coisa, essa determinação do número de classes, a primeira coisa, quando nós falamos aí sobre o número de classes, a gente vai usar a letra K, tá? A representação dela, a letra K. Primeiro ponto importante, é de suma importância que essa distribuição, ela conte com um número adequado de classes. Primeira coisa, o que que vem a ser esse número adequado de classes? Mais à frente, nós vamos ver relacionados à quantidade de itens da amostra, da sequência que nós temos, existe aí uma quantidade de classes a ser utilizada. Dois pontos importantes. Se o número de classes ele for excessivamente pequeno, o que que acontece? Nós perdemos detalhes e temos poucas informações. Então, se a quantidade de classes na tabela ela for pequena, a gente perde a questão, né, dos detalhes. O que que vem a ser essa perca de detalhes? São aí pontos importantes dessa tabela que se essa frequência, se essa distribuição de frequências, se esse número de classes, ele fosse mais detalhado, não aconteceria. E o outro ponto é que essa tabela, ela vai apresentar pouca informação. Então, quando o número de classes ele for excessivamente pequeno, quando a gente fala em excessivamente pequeno, por exemplo, nós temos lá 60, 65, 65 quantidades, 65 dados que foram coletados. Então, temos lá uma amostra de 65 dados. Se eu coloco somente essa distribuição faço essa distribuição de classes em duas, o que que acontece? Eu vou ter, o primeiro ponto, eu vou perder bastante detalhe, vou perder bastante informação e automaticamente o que que vai acontecer? A minha tabela, ela não vai ser de fácil entendimento. Então, por exemplo, se eu tenho lá, isso aqui a gente vai ver, tá, gente? Bem na prática mesmo, lá mais à frente, isso aqui é só para vocês entenderem. Então, eu tenho lá quantidade e número de classe. Então, vamos colocar que eu tenho aqui de 1 a 30 e de 30 a 60, por exemplo. Então, aqui eu tenho lá 41 e aqui eu tenho 19. Beleza. Então, aqui o meu somado. Eu tenho o meu, deixa eu só aceitar aqui rapidinho. Então, o que que acontece aqui? Se eu tenho essa questão aí com pouco, esse número de classe ele foi excessivamente pequeno, olha para vocês verem, de uma amostra de 60, para vocês verem como que eu consegui, como que eu reduzi a minha tabela. Então, essa tabela aqui, ela não vai apresentar uma quantidade suficiente de informações. Então, dessa maneira aqui, não é aconselhável. E um outro ponto importante, se a gente utiliza também um número excessivo de classe, haverá alguma classe com frequência nula ou muito pequena, não atingindo o objetivo de classificação, que é tornar o conjunto de dados supervisionáveis. Então, o que que acontece? Se eu utilizo um número de classes excessivamente pequeno, eu perco bastante informação da minha tabela. Porém, se eu uso um número de classe excessivamente grande, o
o que que acontece? Algumas dessas frequências, elas podem ser nula ou muito pequenas. Então, quando elas são nulas ou muito pequenas, o que que acontece? Elas não demonstram aí essa questão de informação que é necessária. Então, se a gente utiliza um número excessivo de classes, essa tabela ela fica muito extensa e também pode afetar o entendimento desses dados, ok? Ok, Um outro ponto importante. A primeira coisa, gente, não existe uma fórmula exata para determinar o número de classes. Então, por exemplo, não existe, olha, não, a fórmula para determinar o número de classe é essa fórmula aqui. Isso não existe. Aqui eu vou apresentar para vocês três soluções. São três situações que você pode encontrar esse número de classes. A primeira delas, nós temos para n 25, o k é igual a 5. E para n maior que 25, o k é igual a n. O que que acontece aqui? Esse processo, nós consideramos ele como menos preciso. Ah, então por que que você está passando ele se ele é menos preciso? Eu vou passar aqui para vocês os três principais, para vocês conseguirem entender o porquê da escolha do processo X para a gente fazer a determinação do número de classes. Olha para vocês verem. Se nós temos aqui, ó, se a amostra ela tiver 23 elementos, desses elementos, esses 23 elementos analisados, o número de classe é 5, pois n é menor que 25, ok? Agora, suponha que a amostra tenha 83 elementos analisados. Então, n é maior do que 25. Então, nós temos aqui o número de classe de 83, nós temos aqui 9 classes. Observem aqui para vocês verem só uma coisa. Quando é que a gente fala? Suponha que a amostra tem 83 elementos analisados, n maior do que 25. O número de classes é calculado por 83, que vai ser igual a 9. Correto? Então, o que que acontece aqui, ó? 9. Esse 9, ele resulta que nós teremos, desses 83 elementos, nós teremos o quê? 9 classes. O porquê que a gente fala que esse processo é o menos preciso? A primeira coisa, ele delimita bastante a questão do quantitativo, a questão da quantidade. Então, na nossa visão, esse processo aqui, ele não é um processo indicado para a gente determinar o número de classes. Vocês podem observar o seguinte, que principalmente por esse fato que a gente fala lá, quando n for 25, k é igual a 5. E para n maior do que 25k, nós já vamos ter uma quantidade maior. Aqui a gente pode observar um ponto principal, que se essa amostra ela tem menos de 25, automaticamente nós vamos fazer 5 classes. Então, o que que acontece? 5 vezes 5, 25. Então, cada classe vai ter apenas 5 elementos, um intervalo de 5 elementos. Agora, vamos observar o seguinte, se nós tivermos aí uma sequência, por exemplo, vamos colocar lá, 5, 10, 15, e o restante de 15 a 25 de um em um. A gente vai poder observar o seguinte, que as três primeiras classes, elas vão ficar dessa maneira aqui, ó, que nós falamos, ó. Elas vão ficar com frequências nula ou muito pequena. Então, esse método aqui, esse primeiro método, ele não é indicado. Não é indicado. Agora, o que que acontece? A gente tem um segundo método. Pode-se utilizar a regra de Sturges,
que fornece o número de classes em função do total de observações. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. É uma fórmula bastante interessante, porém, tem essa questãozinha aqui, ó, de logaritmo. Agora vamos pensar aqui comigo. Olha para vocês verem. Onde K é o número de classe e N é o número total de observações, correto? Vamos pensar aqui. Você está no meio de um processo de análise de dados e você tem que formar uma tabela, formular uma tabela para ser entregue daqui a 1 hora. Vamos colocar lá que nós temos 150, 150 dados, 150 números de observação. Justifica nós calcularmos logaritmo nessa situação? Na visão de vocês, justifica isso, a gente calcular o logaritmo? Aí vai ser mais trabalhoso. Sim, vai ser mais trabalhoso. Agora imagina você pegar uma amostra com 2.500 dados. Você vai lá, você vai na mão, na raça, calcular logaritmo? Justifica isso? Sendo que seu chefe, seu gestor, ele vai te pedir e falar assim, olha, eu preciso dessas análises daqui para daqui 3 horas que nós temos uma reunião, nós temos que fazer uma apresentação. Você vai ficar lá na raça calculando logaritmo para achar o número de classe? É interessante a utilização do logaritmo? Sim, é muito interessante. Porém, uma coisa que na estatística nós buscamos é a questão da agilidade. Então, o que que acontece? Podemos utilizar essa fórmula aqui? Podemos. Olha para vocês verem como que a gente aplica essa fórmula. Não, tá certo. Aqui, ó, para facilitar, eu inverti um slide aqui. Só trocar aqui para não ferrar com o entendimento. Aqui, ó. Rapidão. Isso, certinho. Foi mal aí, viu? Pronto, resolvido. Então, o que que acontece aqui, ó? Essa fórmula, ela revela um inconveniente. Propõe um número demasiado de classes para um número pequeno de observações. E assim, acontece o quê? Relativamente essas poucas classes. Quando nós temos aí uma observação muito grande. Nós temos o exemplo, ó. Se a amostra tiver 94 elementos analisados, o cálculo do número de classes pela fórmula ficará da seguinte maneira. Então, K é igual a 1 mais 3,3 vezes log de N. Então, vai ficar K é igual a 1 mais 3,3 vezes log de 94. K é igual a 1 mais 3,3 vezes 1,97313. A começar aqui, ó, para vocês verem. Nós temos aqui, ó, 5 números depois da vírgula, correto? A questão é, mais uma vez eu reforço, não há necessidade de se calcular essa questão do logaritmo para determinação de número de classes. Alguns autores, eles falam que sim, que essa utilização do logaritmo ela é muito importante, porque vai resultar o termo que eles utilizam, numa exatidão, enfim, que resulte na exatidão. Porém, o que, é que vai acontecer aqui na linha estatística? Vai propor um número demasiado de classes para um número pequeno de observações. Então, não há necessidade disso. Então, depois que nós encontramos, aí nós encontramos K igual a 7,51. Aqui, automaticamente, nós vamos arredondar. E vai ficar K é igual a 8. Agora é o seguinte. Nós também percebemos pela tabela que 94 é um número entre 91 e 181. Logo,
temos 8 classes formando a tabela de frequência. O que que vem a ser essa tabela de frequência? Observem isso aqui para vocês verem, ó. A questão da não utilização do logaritmo. O que que acontece? Essa tabela aqui, ó, resolve toda a situação. Vamos lá. Nós temos uma amostra com 94 dados. Observe aqui, ó, de 91 a 81. Isso aqui, ó, é de suma importância, tá, para vocês. Essas 4 simbologias. Nós temos aqui a primeira, inclui tanto o valor da direita quanto o valor da esquerda. Então, o que que acontece? Inclui tanto 5 quanto 3. Quando a gente só tem esse tracinho, sem esses dois, vou utilizar um termo meio chulo aqui, mas é o que mais resolve. Sem esses dois postezinhos aqui, ó, o que que nós temos? Não inclui nem o valor da direita, nem o valor da esquerda. Quando nós temos o postezinho do lado direito, inclui o valor da direita, mas não inclui o valor da esquerda. E quando nós temos o postezinho somente na esquerda, inclui o valor da esquerda, mas não da direita. Vocês podem observar aqui, ó, que essa tabela, ela vai mostrar o quê? Que a partir do momento em que você tem uma determinada amostra de uma determinada quantidade de números de uma amostra, você consegue classificá-los e consegue apresentar aqui a quantidade total de classes. Vocês podem observar aqui, ó, que essa tabela, ela vai até 2.896. Então, agora imaginem só, vocês têm lá 1.403. Vocês têm 1.403. Então, o que é que acontece? Justifica, mais uma vez, calcular o logaritmo? Vocês calculariam o logaritmo ou iria diretamente aqui nessa tabela? Iria direto na tabela, mais fácil. Na tabela é bem mais fácil. É bem mais prático. Então, assim, o que que acontece? O objetivo, gente, dessa determinação do número de classes, a primeira coisa, logicamente, nós vamos o quê? Determinar quantas classes nós vamos ter. Porém, o segundo ponto importante é a gente facilitar o nosso trabalho. É a mesma coisa, por exemplo, se eu falo com vocês assim, eu falo assim, olha, não, vai chegar aí vocês estão inspecionando uma aplicação de um projeto elétrico numa construção de um prédio de 25 andares. Projeto elétrico desse prédio de 25 andares. Eu viro para vocês e falo assim, olha, vocês têm duas opções. Ou vocês vão se dividir em grupos e cada grupo faz um andar, ou somente uma pessoa vai fazer a inspeção do prédio todo. Qual das duas situações é mais, não que seja mais fácil, é mais direta e mais objetiva, e vai poupar menos tempo? Essa subdivisão. É a mesma coisa, imagine só, se o IBGE ele pegar o resultado do censo, que ele vai aplicar agora em 2021, e utilizar logaritmo para calcular essas classes das centenas de tabelas que eles apresentam. Não justifica. Então, um ponto muito importante, gente, nessa determinação do número de classes é essa aqui. Eu friso para vocês a melhor opção. A melhor é observar essa tabela. Ah, Luiz, mas como que eu vou observar essa tabela? Você vai pegar o seu número de observação e vai olhar aqui, ó. Ah, eu tenho lá 47. Tenho 47 itens na minha amostra. Então, qual o total de classes que eu vou usar? Você vai aqui, ó, de 47 a 90, eu vou usar 7. Então, a partir desse momento em que você já tem o número de classes que você vai usar, isso aí já vai facilitar muito o seu trabalho. Então, nós conseguimos essa determinação do número de classes através dessas 3 opções que foram passadas.
Essas três, né, que a gente vai ver a terceira agora, porém, a segunda, a utilização do logaritmo, nós vamos analisar essa tabela. Gente, até aqui alguma dúvida? Agora tudo bom. Tá de boa? Bom, agora nós temos um terceiro modelo. É o seguinte, ele sugere os seguintes números de classe, com base no número total de observações. Aqui, ó, vocês podem observar o seguinte, que elas já são mais diretas. O que que acontece? Se eu tenho 5 números na minha amostra, eu utilizo duas classes. Se eu tenho 10 números, até 10 números, eu utilizo 4 classes. Se eu tenho 25, eu utilizo 6. Se eu tenho 50, até 50, eu utilizo 8. Se eu tenho até 100, eu utilizo 10. Se eu tenho até 200, eu utilizo 12. Se eu tenho até 500, eu utilizo 15. Um exemplo mais simples aqui. Se a amostra tiver 50 elementos, analisamos o número de classe, que é 8, conforme tabela acima. Então, nós temos essas duas opções. Agora, vamos observar uma coisa aqui, ó. Ó, nós temos aqui, ó, de 47 a 90. Aqui já vem falando que é 7. Ah, Luiz, mas espera aí. Então, qual das duas eu vou utilizar? O que você vai utilizar é o que você vai observar. No enunciado do exercício, se falar que é sobre a regra Sturges, o que que você vai fazer? Você vai utilizar essa tabela, que a gente considera a melhor. Se falar que é de Kelly, você vai utilizar essa outra tabela. Só que assim, gente, todos os exercícios, todos os exercícios no enunciado, eles vão vir especificados. Se é para utilizar a determinação do número de classe através de Kelly, ou se é para utilizar através da regra de Stuggs, ok? Depois de ter apresentado aí esses três métodos para determinação do número de classes, nós vamos agora para a amplitude do intervalo de classes. O que que acontece? A gente já aprendeu em aulas passadas a questão da amplitude desculpa, amplitude da amostra. Agora não. A gente vai mais específico ainda, amplitude do intervalo de classe, o AI. Primeira coisa, o que que vem a ser essa amplitude do intervalo de classe? Essa amplitude do intervalo de classe é o comprimento da classe. Como que eu calculo essa amplitude? A amplitude do intervalo de classe é igual a H dividido por K. O que que acontece aqui? Uma observação muito importante. Convém arredondar o número correspondente à amplitude do intervalo de classe para facilitar os cálculos. Então, depois que nós encontramos o valor da amplitude, a gente utiliza essa questão do arredondamento. Tá? Então, aqui a amplitude, a gente convém arredondar o número. Tá? Isso aqui, ó, é de suma importância. Nós não vamos trabalhar com número fracionado e com dízimas, não, de preferência, né, para facilitar tanto o desenvolvimento quanto a análise, principalmente para a gente poupar tempo, nós vamos calcular essa questão da amplitude por números inteiros, nós vamos arredondar por números inteiros. Agora, o que que acontece aqui? A gente vai para um exemplo prático, tá? Vocês vão observar. A primeira coisa, antes da gente já partir para a explicação, aqui os números já estão ordenados, tá?
ordenados de maneira crescente. Então todos os exercícios vão vir ordenados de maneira crescente? Não. Pode ocorrer de algum exercício ele vir os números misturados. O primeiro ponto a ser feito é a ordenação desses dados de maneira crescente, do menor para o maior, ok? Então, aqui nós temos o seguinte, esse exemplo prático da amplitude do intervalo de classe. O exemplo, antes de enviar um lote de PCI, placa de circuito impresso para venda, o departamento de inspeção da empresa produtora selecionou uma amostra casual de 32 placas, avaliando o desempenho através de uma medida específica, obtendo os seguintes resultados. Gente, se o barulho tiver muito, vocês podem falar, tá? Que vocês não estão ouvindo, beleza? Beleza. Tá muito barulhento, não? Vamos lá. É o seguinte, nós temos aqui os respectivos números, né? Com a medida que foi utilizada, nós temos 32 placas. Então, o que é que se pede aqui? Construa a tabela de distribuição de frequências com os intervalos de classe. Então, o que que acontece? Aqui eles já estão ordenados, fomos do menor para o maior. Ok. Depois disso, nós vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é o cálculo da amplitude total. Fórmula da amplitude total. Amplitude total, representada pelo H maiúsculo, é igual a LS menos LI. Olha, o valor do meu LS é o meu maior valor. Então, LS. E o meu LI é o meu menor valor. Então, o que que eu fiz aqui? LS menos LI. O meu maior valor, 218, menos o meu menor valor, 154. 218 menos 154 deu 64. Ok. Calculei a amplitude total. Depois, nós temos aqui, ó, olha para vocês verem a questão da facilidade. É o que eu friso aqui bastante com vocês. Olha, neste caso, nós temos aqui uma amostra com 32, correto? Pela regra de Sturges, o que que acontece? Vamos olhar lá na tabela da regra de Sturges. 32, correto? Eu tenho aqui entre 23 e 46. Então, 23 e 46, o 32 está aqui. Quantas classes eu vou usar? Eu vou usar 6 classes. Olha para vocês verem. Então, eu vou utilizar 6 classes. Olha aí para vocês verem, em menos de 5 segundos a gente descobriu a quantidade de classes, correto? Agora, imagina se a gente fosse calcular o logaritmo. A gente, mesmo, eu garanto, isso aí eu garanto com vocês, a pessoa ela pode ser fera em logaritmo. Com esse tempo da análise da tabela, da observação, a pessoa não consegue calcular. Então, assim, é o que eu falo com vocês. A gente preza aqui tempo e praticidade. Então, não justifica. Eu bato na tecla mais uma vez. Não justifica a gente calcular na fase estatística para se encontrar a amplitude desse intervalo aí, a gente não há necessidade alguma de se calcular logaritmo, tá? Ah, mas eu vou calcular o logaritmo para ver se está certo. Ok, fica à vontade, pode calcular para ver se está certo. O que a gente está utilizando aqui, ó, é essa regra. Ah, eu vou calcular, pode ficar à vontade. Só que assim, não é que vai ser um tempo perdido, mas vai ser um tempo que você poderia estar utilizando ele para analisar uma outra tabela ou para qualificar mais os resultados apresentados. Ok?
E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o intervalo de cada classe. Como que eu faço esse cálculo? Eu faço a amplitude do intervalo de cada classe é igual a H, deixa eu até fazer aqui, aí é igual a H por K, é igual. Qual o valor do meu H? 64 dividido, qual o valor do meu K? Por 6. 64 dividido por 6 deu 10,66 e assim vai. O que que eu falei lá com vocês, ó? Convém arredondar o número correspondente. Então, o que que acontece aqui, ó? 10,66, então, aí é igual a 11. Então, qual vai ser a minha amplitude do intervalo de cada classe? A amplitude vai ser 11. Primeiro, segundo e terceiro passo. Vocês conseguiram entender? Primeiro, segundo e terceiro passo. Vocês conseguiram entender? Consegui sim. Conseguiram? Sim, professor. Então, beleza, então. Até aí tranquilo, né? Agora, o que que a gente está pedindo lá? Qual que é o objetivo do exemplo prático? Construa a tabela de distribuição de frequências com os intervalos de classe. Então, como que a gente vai construir essa tabela de frequência? Olha aqui para vocês verem, ó. Eu tenho 154 a 155. Qual que é o meu intervalo, minha amplitude do intervalo? Minha amplitude do intervalo é 11, não é? Vocês podem observar ó, que de 154 a 165 tem uma amplitude 11. De 165 a 176, amplitude 11. Todos esses aqui ó, têm a amplitude 11. Mas vamos por partes aqui para vocês entenderem. A primeira coisa, vamos observar esse símbolo aqui, primeiro. Então, quando nós temos o postezinho aqui só na esquerda, o que que ele representa? Postezinho só na esquerda inclui o valor da esquerda, mas não o da direita. Então, aqui vem falando o seguinte, inclui o valor da esquerda, mas não da direita. Então, o que que acontece? Vai de 154 até 164. Depois de 165 a 175, e assim sucessivamente. Ok? Primeiro ponto. Depois, o que, que nós encontramos a respeito da determinação do número de classes? Nós encontramos lá que de 23 a 46 são 6 classes. Então, quantas classes nós temos aqui? Ó? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta classe. Nós temos 6 classes. Agora, como que nós vamos analisar a frequência? Essa questão da análise aqui da frequência é o mais simples. Então, nós vamos lá, de 154 a 164. Quantos números tem? Ó, 1, 2, 3, 4. 4. De 165 a 175. 1, 2, 3, 4. 5. 175 repetiu duas vezes. São 5. De 176 a 186. Nossa, aqui para ficar mais fácil para a gente. Para não precisar de ficar indo e voltando lá. Fica até mais fácil para vocês entenderem
Também. Ixi, onde que eu vou colar esse trem aqui? Só para... Depois eu apago, tá? Só para a gente não precisar de ficar indo e voltando. Então, beleza, olha. Eu tenho de 176 a 186. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. De 187 a 198. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 190. Eita, ó, encontrei um erro aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 100. Tá certo. 5. Por quê? Aqui, ó, presta atenção. Aqui eu tenho 5 ou 6. Vamos refazer aqui, ó. Eu tenho lá de 187. Eu faço a leitura de 187 a 198 ou de 187 a 197? 197. Isso, 197, porque eu só levo em consideração o número que está à esquerda. Então, o que que acontece? 1, 2, 3, 4, 5. Depois, de 198 a 208, 1, 2, 3, 4, 5, 98 a 208. Depois, de 209 a 220. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que que acontece aqui, ó? Deixa eu só... Gente, esse finalzinho aqui, ele ficou um pouquinho bagunçado, só em relação a estética aqui para vocês verem, mas só para a gente dar uma... Só para vocês entenderem. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo era construir a tabela de distribuição de frequências com intervalos de classe. Então, apresentamos os intervalos de classe, apresentamos a amplitude desse intervalo de classe e apresentamos a frequência. Uma observação. Perceba que utilizamos o menor do rho, o menor valor do rho, para iniciar a primeira classe e a amplitude do intervalo encontrado para formar as outras classes que completam a tabela. Então, por exemplo, se eu tenho lá valores que começam do 8, não justifica eu colocar na minha tabela valores de 0 a 7. Por quê? Não existe, não tem valor de 0 a 7. Então, essa questão da amplitude do intervalo de classe encontramos a quantidade de classes. Depois que nós encontramos essa quantidade de classes, nós encontramos a amplitude do intervalo de classe e, por fim, montamos a tabela. Essa tabela, ela utiliza classe e frequência, ok?